Afinal de contas, por que alguém gostaria de desenvolver a sua capacidade de sair conscientemente para fora do seu corpo físico? Para que praticar isso que os antigos chamavam de viagem astral, desdobramento, saída do corpo ou projeção consciente? Afinal de contas, para que isso? O próprio Vilela, quando eu fui lá na última vez, ainda brincou: eu tive uma amiga que foi sair do corpo e foi para Osasco, mas ela não sabia que dava para ir de ônibus até lá. É claro, é uma piada, mas por que eu vou sair do corpo e ir para um local, sendo que eu posso pegar um trem, um ônibus, um carro, um avião e ir até lá? Na verdade, a resposta para isso é algo muito, mas muito mais profundo. Eu vou passar sinteticamente aqui algumas das vantagens mais importantes e significativas desse fenômeno que existe, que é relatado desde que o ser humano consegue se comunicar com os outros. As experiências fora do corpo são um fenômeno natural da nossa consciência. E você deve saber que eu tenho um outro canal chamado Dimensão Mental, onde eu falo basicamente de vários fenômenos também, mas prioritariamente da chamada EQM, ou experiência de quase morte. Por quê? É um tipo de saída do corpo forçado que a pessoa não pede para ter. Ela sofre um acidente, um choque, uma parada cardíaca, enfim, algo grave. Nisso ela sai lucidamente do próprio corpo, tem vivências que podem ser comuns, entre aspas, até extraordinárias, volta com a informação. Mas é uma saída do corpo colocada chamada de impura, porque a pessoa nem sabia que aquilo existia. Claro que reformula, ressignifica a própria vida, mas é algo que a pessoa nem esperava, nem pedia por aquilo, nem sabia dos benefícios que ela poderia alcançar. Eu vou falar justamente hoje o que? De benefícios. Eu já até escrevi um artigo muitos anos atrás, onde eu intitulei as 100 maiores vantagens das experiências fora do corpo. Vou falar aqui algumas. Inclusive eu baseei essa aula aqui em uma das aulas do meu curso chamado EFC, ou Experiência Fora do Corpo. É um curso de 20 aulas, inclusive tem uma aula lá sobre técnicas, que eu destrincho as técnicas assim detalhadamente, profundamente, para você conseguir aplicar tudo na tua casa. E uma das aulas, só um detalhe, esse curso tem aulas que falam de travas projetivas, o que bloqueia você, mentalidade projetiva, eu falo sobre fenômenos, enfim, é um curso super completo. E uma dessas aulas eu falo sobre o quê? Sobre as vantagens da saída do corpo. Eu aqui não vou falar tudo que eu comento lá no curso, aprofundando muito mais todos esses estudos que eu fiz em relação à saída do corpo. Mas eu vou pegar aqui alguns que são principais apenas para expandir a tua capacidade de percepção, expandir a tua consciência e saber que esse fenômeno é o mais poderoso de todos. Mais que psicografia, mais clarividência, saída do corpo é um fenômeno assim extraordinário. Então, olha o primeiro comentário desse vídeo aqui, tem um link se você quiser fazer o curso EFC, vale muito a pena, preço lá embaixo e vai ressignificar, vai transformar a tua vida a partir de hoje. Mas vamos falar aqui, qual que é a primeira vantagem de sair do corpo? É a comprovação da vida após a morte. Quem passa por uma EQM, você pergunta, e aí, você tem medo ou você sabe o que existe na vida após a morte? Ela fala, claro que eu sei, eu estive lá. Agora não é mais um mistério, eu sei para onde que eu vou, o que me aguarda. A pessoa tem uma noção real, completa e profunda que a vida de fato continua. Parece uma coisa óbvia. Alexandre, eu acredito, eu tenho fé que eu vou existir. Mas isso ainda está na base da crença. A fé é baseada no mistério, no desconhecido. Muitas pessoas que falam que têm fé, na verdade têm um medo horroroso. E ela se agarra na chamada fé porque é o desconhecido. Então quem passa por uma saída do corpo, ela não tem fé que aquilo é real. Ela sabe que aquilo é real. Pela sua própria experiência pessoal. Portanto, se você fica no fundo questionando, mas e se estiverem errado? E se a humanidade estiver maluca, alucinada, se realmente é morrer e acabar, não existe mais nada? Ou se o meu rabino, meu padre falou algo para mim e eu saí do corpo, eu percebo que ele tem uma verdade
um pouco da verdade. O que ele tem são palavras e conceitos distorcidos, e se for diferente do que me disseram, será que isso vai me castigar? Eu vou para onde? Então você sair do próprio corpo e entender por você é o peso profundo da experiência. Isso ressignifica toda a sua jornada evolutiva, toda a sua jornada existencial. Aí deixou de ser teoria, deixou de ser crença e vamos partir para a experiência. E a experiência ninguém te tira. Alguém pode até falar, o que você acredita está errado. Esse livro aqui está datado, está vencido, tudo isso é besteira, mas a tua experiência ninguém arranca. E quando você estar lúcido fora do seu corpo, acabou. Acabou assim, acabou o medo, acabou os mistérios, acabou tudo isso que você tinha antes, que era apenas uma crença ou uma confiança. Não, agora é certeza. E isso muda profundamente a vida de quem passa por algo assim. Outra vantagem, autoconhecimento. Por mais que você faça cursos que foquem em você se conhecer melhor e você saber quem você é, não adianta. Através da experiência fora do corpo, você vai ter uma capacidade muito mais profunda de você saber quem você é. Porque aí você vai poder entender, peraí, quais as minhas tendências? Quem são os seres que me rodeiam? São as chamadas companhias extrafísicas. Peraí, eu saí do meu corpo e quais amigos que eu tenho? Sim, amigos. A gente tem amigos, tá? A gente tem seres extrafísicos, seres falecidos que nos rodeiam por afinidades. E quando você fala, peraí, por que esse ser aqui meio doente é meu amigo, tem afinidade comigo? Onde é que eu estou dando brecha? Onde é que eu estou dando fissura? Não adianta. Inclusive tem uma frase muito antiga que diz que para você conhecer a ilha, é importante sair da ilha. Para você conhecer a si mesmo, agora, né, dando uma nova conotação, é preciso sair de si próprio. E só de você olhar o seu corpo deitado na cama, olha, isso dá uma nova perspectiva de vida que você jamais imaginou. Porque uma coisa é falar, eu me conheço, mas espera aí, e fora do meu corpo, e fora do meu cérebro, e longe da minha genética, como é que eu me comporto? Genética. A genética influencia demais as nossas ações. O modo como fomos criados. Já viram aqueles irmãos que parecem tudo? O jeito de rir, o jeito de agir. Porque a genética e a criação influenciam. Tem um peso enorme, gigante. Mas o autoconhecimento, quando você transcende a parte biológica, aí você conhece de fato quem você é, na sua essência. Então, autoconhecimento é profundo. Quanto mais a pessoa sai do corpo, mais ela se conhece e vê tudo que há de melhor em si mesma e também todas as suas áreas sombrias, ou seja, todas as suas imaturidades ainda não superadas. E isso de fato não tem preço. Se tivesse essa opção de sair do corpo só para se conhecer, já seria extraordinário. Outra vantagem seríssima, inclusive eu esqueci de falar, as vantagens aqui não estão por ordem de importância, tá? Elas estão misturadas. Tanto que eu posso falar algumas, até vou falar algumas no final que são tão ou mais importantes do que algumas primeiras. Então presta atenção em tudo para você ver o que vale a pena, qual benefício você fala, opa, isso aqui eu gostaria de ter, isso aqui eu acho que é para mim. Então o vídeo de hoje é justamente para dar essa abordagem mais aberta, mais... vamos dizer assim, dar uma visão de conjunto maior sobre o tema. Uma outra vantagem que eu separei aqui é o encontro com parentes falecidos. Você pode reencontrar aquela pessoa que você ama, que você tem um afeto, que tem uma saudade. Só que esse tema, inclusive lá no curso eu abordo mais detalhadamente, existem alguns critérios que precisam ser pensados com calma. Se você lembra de alguém e chora, se abala, se emociona, não está na hora de encontrar. E você talvez nem consiga. Porque fora do corpo, toda emoção maior te traz alguma repercussão. Seja um problema no local ou mesmo um retorno para o corpo, que é o mais comum. Portanto, tem que se analisar de forma ponderada. Eu não estou dizendo ou vendendo a ideia que todo mundo vai sair do corpo e vai encontrar todos os parentes. Nem sempre é essa maravilha.
Tem parente que está perturbado na vida após a morte. Tem parente que não quer ser reencontrado. Dependendo do quanto tempo a pessoa faleceu, ela pode estar já até renascido, estando em um outro corpo, numa outra família. Uma realidade completamente diferente. Então tem várias razões do porquê você pode ou não pode encontrar. Eu já encontrei parentes falecidos? Sim, foi gratificante demais. Já encontrei pessoas que encontraram e não foram boas? Sim. Tem pessoas que tentaram por um bom tempo e não conseguiram? Também tem. Portanto, depende muito, mas que é possível, isso é possível sim. Mas por que você quer? Se você quer ter essa experiência para, toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu vou sair do meu corpo lucidamente e vou encontrar o fulano ou a fulana e vou ali bater um papo, ver como é que tá as coisas, você não desapegou ainda. Precisa talvez trabalhar um pouco sobre o apego, por mais que você ame, mas não dá para ser ingênuo nessa área. Agora, que eventualmente você pode sair do corpo e encontrar pessoas queridas, pessoas que até podem ser hoje auxiliares ou mentores ou protetores teus, você pode descobrir também. Mas que isso é possível de se fazer, com certeza é. Outro item aqui também seríssimo. Perda dos medos e das fobias. Imagina só, você ser uma pessoa mais destemida, menos medrosa, menos perturbável. Que tem pessoas que falam, eu sou uma pessoa perturbada, eu sou uma pessoa problemática. E eu queria ser uma pessoa então mais organizada, mais equilibrada, mais centrada. Sair do corpo ajuda muito nisso. Primeiro, você pode acessar a origem, a causa dos seus medos e superá-los mais facilmente. Como você saindo do corpo, tendo várias experiências, naturalmente você perde o quê? A origem de todos os medos. E qual é essa origem, caso você nunca tenha ouvido falar? É a chamada tanatofobia, ou medo da morte. Todos os medos, e eu concordo com isso 100%, todos os medos derivam do medo da morte. Eu tenho medo de ser reprovado, tenho medo de ser rejeitado. Tudo tem a origem no medo da morte. Não, eu tenho medo de sofrer, medo da morte. Tenho medo escuro, medo da morte. Tudo é fruto, é uma raiz, é uma consequência desse medo. Que elas podem se manifestar, obviamente ela se manifesta diferentemente em cada pessoa, em cada consciência. Mas quando você perde o medo de morrer, naturalmente você se torna uma pessoa mais segura, mais capacitada e mais apta a fazer o que você quiser nessa vida. Portanto, isso é extremamente sério. Eu volto a dizer, se sair do corpo tivesse apenas, entre aspas, apenas a vantagem de perder o medo da morte, perder os outros medos e fobias, eu já faria isso sem pensar duas vezes, porque é muito melhor ser arrojado, ser valente, ser menos travado, porque o medo paralisa, o medo atravanca tudo. Prosperidade, relacionamentos, crescimento mental, desenvolvimento até espiritual ou consciencial. O medo atravanca percepções, conexões, interações multidimensionais. O medo atravanca tudo. É talvez o maior agente sabotador, paralisador, estagnador da evolução da consciência. Imagina você ter que em 3 vidas fazer o que você poderia ter feito em uma, se não fosse pelo medo e pelas fobias. Portanto, sair do corpo atenua e até mesmo cura com o tempo. Estou falando que uma experiência perdeu. Pode até acontecer. No caso do Mechanical, é uma experiência muito forte, muito extraordinária. Basta uma experiência e ela fala, eu não tenho mais medo de morrer. Eu estou tranquilo, eu sei para onde eu vou, eu sei tudo, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Mas isso não é o de praxe, isso não é exceção. A maioria das pessoas tem que passar por várias experiências autoinduzidas saindo do corpo para de fato falar, olha, agora eu estou encarando com naturalidade, não estou mais preocupado com isso, eu sei que eu não morro, eu sei que eu vou perder o meu corpo. Meu corpo é um acessório, é um sapato, é um veículo que eu troco, mas a minha consciência continuará viva sempre. Então essa certeza vai te trazer muito benefício, com certeza, tá? Essa segurança pela experiência, não é mais crença, lembra? É a vivência
que elimina, porque a experiência é o maior antídoto contra o medo, tá bem? Outra vantagem aqui, a chamada retrocognição, ou em outras palavras, acesso às memórias de vidas passadas. Sim, você pode acessar as vidas que você teve antes dessa. E para que acessar essas vidas, Alexandre? Para muitas coisas. Para ver os erros que você cometeu e não cair de novo, porque a nossa consciência não dá saltos evolutivos, tirando algumas exceções. Mas a gente, em vidas passadas, éramos basicamente os mesmos. Quase iguais, só que o contexto mudava. A criação, a família, o local. Se você nasce em um local onde tem conflitos armados, você não vai ser igual. Aquele ambiente vai moldar você de uma forma ou de outra. Se você nasce numa família que é desestruturada, uma família disfuncional, vai te afetar, mas a tua consciência é basicamente a mesma, com os defeitos e qualidades. E quando você olha, peraí, olha aquela burrada que eu fiz no passado, eu estou fazendo igual agora. A gente tende a seguir os mesmos caminhos. E olha o que eu falei do autoconhecimento. Quando o autoconhecimento entra com a retrocognição, sai de baixo. Você vai se conhecer de um modo assim muito intenso, muito profundo. E saber, olha, eu tinha aquela habilidade ali, aquele potencial que eu nem sabia que estava dentro de mim. Quando eu vi o meu passado, eu lembrei, falei, nossa, eu tenho, sei lá, essa liderança, essa inteligência, a criatividade, enfim, seja lá o traço positivo, esse otimismo, esse bom humor, que às vezes estava até ali oculto, estava ali travadinho dentro de você e você, quando acessa, fala, nossa, eu tenho isso, eu não lembrava. E aí nessa vida aquilo vai se desenvolver, mas muito mais rápido. Porque basta apenas a vontade, o interesse e correr atrás, que aquilo vem muito mais fácil do que aquele que nunca desenvolveu aquela maturidade em vidas passadas. Portanto, você pode inclusive ver pessoas da convivência atual. Peraí, quem na minha vida atual que estava na vida passada? Por que está junto hoje ainda? Eu estou devendo algo para essa pessoa? Eu preciso ajudá-la? Ou ela está me ajudando porque ela tem um débito comigo? Ela está devendo algo? Enfim, você vai mapeando os personagens, o contexto, quem você é, suas potencialidades, onde você não deve errar de novo. E você vai criando um nível de maturidade muito mais acelerado. Mas muito mais acelerado. Imagina só, você pegar todo... Você já se pegou pensando assim, olha, como eu queria ser mais jovem com a cabeça que eu tenho hoje. É justamente o princípio de memória de vida passada. A pessoa pode falar, como eu queria ter mais maturidade, mas de repente você pega todo o essencial de uma, duas ou várias vidas e traz para o dia de hoje. Você vai errar muito menos, vai acertar muito mais, a vida transforma de um modo assim impecável, vale muito a pena pensar sobre isso. Então, memória de vida passada, quando bem utilizada, algumas são sofríveis. Eu tenho vídeos falando sobre isso também. Não é tudo mil maravilhas, é um tema complexo, profundo, mas quando é bem utilizado, é transformador na vida da pessoa, tá? Outro ponto aqui, renovação pessoal. E aqui eu emendo com renovação pessoal a questão da prosperidade que se fala tanto. Porque primeiro, renovação é o seguinte, é o ato, a condição de você mudar de um nível para o outro. Renovar-se é fazer diferente, fazer melhor, mudar de patamar, ir para outros níveis de manifestação de atuação na vida. De repente você fala, peraí, eu era tão apegado à matéria, ao dinheiro, a tudo que é, sabe, tudo que é físico, e aí de repente você sai do corpo, seus princípios mudam. Mas peraí, eu estou vendo diferente agora. Eu não estou mais tão apegado, é uma renovação. Deixou de ser materialista, completamente focado só nos ganhos, e expandiu sua consciência porque você se percebeu numa dimensão extrafísica evoluída, interagiu com um ser mais maduro te dando ideias, informações, energias saudáveis. Você vai mudando o teu padrão pela experiência, muda os teus valores. Então é uma renovação. E a questão da prosperidade, por quê? Quando as pessoas falam assim, peraí, eu posso sair do corpo para isso me ajudar a ganhar dinheiro? Olha, pode sim. Por exemplo, você pode ter captações de ideias novas, tem várias coisas que você pode utilizar, mas não é isso. Quando a gente fala de prosperidade, não estamos falando só de conta bancária, de dinheiro, de dólar, não é isso.
prosperidade evolutiva, que engloba tudo. Engloba o quê? Ser uma pessoa mais madura, menos desequilibrada, uma pessoa com prosperidade também financeira, mas o financeiro não é o fim, é o meio que vai te levar a outras coisas. Você não faz tudo que você faz só para ganhar dinheiro, não. Mas se você ganhar dinheiro, isso está agregando uma prosperidade que envolve múltiplos temas, múltiplas coisas. Entende? Como eu falei, a mudança de valores e você interagir com seres mais inteligentes, com dimensões mais criativas, com dimensões mais avançadas, muda e você percebe o quanto que as pessoas, quanto que a sociedade ainda é muito primitiva. E você pode implementar várias coisas inovadoras e ter uma prosperidade geral, global, incluindo a parte também financeira. Quanto mais você muda, quanto mais você melhora, qualifica a sua mentalidade, mais você abre portas para todo tipo de prosperidade, seja ela emocional, de saúde, profissional, tudo vem conforme você tem portas abertas ou um emocional menos travado, ok? Olha que vantagem também extraordinária. Outro ponto aqui, conhecer os seus amparadores. Quer dizer, os seus amigos invisíveis, seus mentores, seus guias. Alguém pode falar que é ser protetor. Anjo da guarda é um termo ruim, porque ele já está completamente assim em desuso e tem uma ideia que não é tão ideal quanto a gente realmente gostaria de falar. Entretanto, você pode conhecer. Mas espera aí, quem me ajuda? Quem está comigo? Será que tem alguém? E se tiver, não é assim uma divagação. É uma consciência que se apresenta como homem ou como mulher? Tem alguma roupa diferente? Tem alguma etnia? Tem gente que sai do corpo e vê que o amparador é um chinês. Parece um chinês antigo. Tem outros que saem, parece que a fisionomia é de um inglês moderno. Outros pode ser um xamã indígena. Outro pode ser uma aparência lá tipo, né, o clássico, né, roupinha branquinha, todo europeu. Para alguns o amparador pode ser, né, uma mulher, uma amazona ou simplesmente uma oriental moderna com roupas bem delineadas. A aparência é irrelevante, mas quem que te acompanha? E quando você tem uma interação, quando você consegue se comunicar, quando você consegue interagir com esse ser, tudo muda, você vai também para um novo patamar. Aí deixa de ser a crença, você começa a interagir conscientemente com um ser que quer se conectar com você, quer passar mensagens, quer passar ideias, quer ter mais abrangência energética sobre você. Lembrando, não estou falando de teoria, é sair do corpo e falar, é você que me ajuda, saber quem que é o nome dele, se ele tem um nome ou você dá um apelido, mas você pode tocar, abraçar, conversar, como a gente está falando aqui, mas pessoalmente, face to face, cara a cara, entendendo, interpretando e conhecendo mais aquele ser que está ali, ombro a ombro, pelo menos boa parte do tempo está te ajudando. Esse amparador não fica 24 horas, né? Temos toda uma teoria, já fiz vídeo falando sobre isso, mas são seres que estão sim, eventualmente, orientando, guiando, intercedendo em nosso favor, em favor da nossa evolução. E conhecê-los, não vou dizer que é um privilégio, mas é um benefício que poucas pessoas nessa vida têm e que vale muito a pena. Outro ponto também, esse aqui eu vou falar mais rápido, mas que para algumas pessoas é incrível, que é a chamada exoprojeção, que é a experiência fora do corpo, longe do planeta Terra. Já pensou? Ir para outros locais do universo físico, uma outra galáxia, uma outra estrela, um outro planeta com vida inteligente? Isso dá para fazer. Você ir para o meio de um buraco negro, se for o caso, eu tenho medo de morrer, então não vai. Mas você pode entrar no meio de uma estrela, enfim, você pode desbravar locais fora da Terra e não tem limites, tá? Você pode ir literalmente para um outro lado do cosmos, a milhões, bilhões de anos-luz e não tem perigo de não voltar. É maravilhoso, é incrível. Então fica aí a dica para quem gosta de astronomia e entender o universo de fato como ele é. Vale muito a pena. Outra coisa, você acessar o chamado período intermissivo, ou seja,
período entre missões ou período entre vidas. O que eu fazia antes de nascer ou de renascer? Onde é que eu estava? Com quem? Fazendo o quê? Estudando o quê? Qual que era a linha que eu estava envolvida ou estava envolvido? E mais, quando você entende o seu período entre uma vida e outra, você entende, é daqui que eu vim e provavelmente para lá que você vai voltar. Então aquele medo, onde é que eu vou na minha vida após a morte? Você pode ir até lá. Muitas pessoas na saída do corpo e na própria experiência de quase morte, quando vão em certos locais, certas comunidades extrafísicas, elas sentem, nossa, é daqui que eu vim, é tão familiar, me sinto tão em casa. E aquele sentimento é reconfortante. A pessoa tem uma paz, uma certeza e ela entende, foi daqui que eu vim. E ela sabe então que ela não precisa ter medo de morrer. Pelo contrário, alguns até ficam, nossa, que vontade de voltar para lá. Eventualmente fora do corpo você pode ir. Mas esse conhecimento, esse sentir-se em casa, quer dizer, qual que é a sua procedência extrafísica? É isso. Ou chamado também extraphysical homital, quer dizer, é a procedência, o seu lar. Eu posso perguntar, onde é que você nasceu? Qual a sua procedência? Mas isso é muito terrestre, é dessa vida. Mas qual que é a sua procedência extrafísica? É daquela comunidade tal, que tem um nome tal, que tem uma população que estuda ou faz aquilo. E existem milhares de comunidades fora do corpo. Isso a gente pode falar, até falo nos cursos, dá para abranger bastante esse assunto. Mas você ter a vivência por você mesmo, se sentindo em casa, num local que você se sente amado, acolhido, não tem valor, não tem preço, é uma vantagem extraordinária. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas uma outra possibilidade é fazer o desassédio ou a desobsessão, quer dizer, tirar seres doentios de você mesmo, de você e dos outros. Por quê? E uma coisa muito séria é você conseguir, porque todo mundo, a maioria da humanidade esmagadora tem assédio, quer dizer, tem influência negativa sobre si. Seja por causa de vidas passadas, seja pelas suas imaturidades, mas o fato é, a maioria esmagadora, quase a totalidade dos seres humanos se permite ser influenciado negativamente. Então chega aquele ser extrafísico, aquele espírito doentio e te muda teu humor, fica chateado, briga com alguém, tua vida vai pro buraco. A culpa é desse ser, não é tua. Mas fora do corpo é possível fazer o desassédio? Não, mas Alexandre, eu vou no centro espírita que eu vou todo um dia da semana, mas e daí? Se faltam 6 dias para você e você está desequilibrado, está perturbado, você pode sair do corpo e resolver aquilo por conta própria? Pode sim. Inclusive no curso IFC tem uma aula específica que eu falo só sobre isso. De como usar a saída do corpo para tirar esses espíritos doentios de você e das outras pessoas. É assim, extraordinário, mudou a minha vida e tem mudado dessas décadas para cá essa projeção, essa saída do corpo para tirar esses seres doentes. E para fechar aqui os dois temas seríssimos. Um deles tem a ver com essa projeção que eu acabei de falar, que é a chamada saída do corpo com fins fraternais. Ajudar os outros. Peraí, eu posso me ajudar? Também. Diversas razões. Tudo de autoajuda. Quer dizer, tudo é uma forma de auxílio que eu falei até agora. Mas você pode sair do corpo e entender o que está de errado na minha vida. O que eu não estou entendendo, o que está furado. Então, tem alguém que conhece que está passando por maus bocados, alguém que está mal, que está depressivo, sei lá. Você pode sair do corpo, ir até aquela pessoa e entender o que está acontecendo com ela. Tem influência extrafísica negativa? De que tipo? O que está acontecendo? Você pode, fora do corpo, doar energias para a pessoa que estão precisando. Você pode acessar informações, enfim. Para ajudar outras pessoas é um trabalho quase infinito, não acaba nunca. Você ajuda 10 mil pessoas. Daqui tanto tempo já faleceram mais 10 mil que estão lá perturbadas fora do corpo. Ou milhares, milhões, não tem jeito. É um número... O que tem de gente perturbada na vida após a morte e aqui na vida humana é a grande maioria. Portanto, você querer sair do corpo para ser um auxiliar, para querer fazer o bem, o que vai chover de amparador, o que vai chover de oportunidade, o que você vai se desenvolver, olha, não está no gibi. E é extremamente gratificante poder usar o nosso tempo e a nossa saída do corpo para fazer o bem para outras pessoas, especialmente aquelas que a gente nem conhece, que não vão dar nada em troca para a gente, mas mesmo assim é a satisfação benévola, a satisfação de fazer o bem por si próprio.
Portanto, se você tem algum intuito de fazer o bem, de fazer a fraternidade, olha, vem com gosto para sair do corpo, porque você vai usar aquelas 8 horas que você não aproveita em nada, você fica ali desperdiçando, você vai poder fazer o bem para você e para milhares, milhões de pessoas nesse planeta e até em outros que estão ali precisando de um auxílio muito maior. O que não falta é gente necessitada. Então, seja muito bem-vindo. Repito, se tivesse só essa vantagem de sair do corpo, ajudar os outros e ajudar a gente mesmo, já valeria também todo o esforço, valeria anos, décadas de esforço para conseguir essa condição, com certeza absoluta. E para fechar aqui, essas vantagens é desenvolver qualquer tema de interesse, fazer qualquer tipo de treinamento inclusive. Não, Alexandre, eu queria estudar caverna. Sai do corpo e vai na caverna. Eu queria estudar o passado do Antigo Egito. Sai do corpo e vai nas pirâmides. Vai ver, fazer sondagem energética para aqueles locais. Não, tenho vontade de estudar a atmosfera, estudar outros planetas, estudar qualquer coisa que você queira estudar. Você pode fazer. Eu sou um físico teórico, quero estudar a parte quântica, eu quero ficar minúsculo e estudar as partículas. Você pode. Tudo isso são propriedades que você pode fazer fora do corpo. Quero estudar vidas passadas, quero estudar. Olha, qualquer tema que você queira desenvolver. Ah, quero escrever um livro sobre tal assunto. Você vai lá e vai atrás. Então eu queria treinar, Alexandre, eu sei que você fala sobre trabalhar as próprias energias, fazer proteção energética. Dá para fazer isso fora do corpo? Claro que dá. Vai lá que você vai conseguir desenvolver. Qualquer tema, qualquer coisa que você queira treinar. Ah, quero treinar a minha inteligência. Eu posso sair do corpo para ficar mais inteligente? Passar por aulas, testes, desenvolvimento? Pode. Não sei o quanto você vai conseguir, mas todo tema de interesse você pode correr atrás e desenvolver. Mas espera aí, eu sou um contador. Tem que aprender matemática ou alguma coisa que... qualquer coisa vai agregar para você. Não importa que área seja. Por isso que o fenômeno da saída do corpo é o mais poderoso de todos. Mais que telepatia, mais que evidência, mais que todos. Volto a dizer. É o fenômeno mais impactante que muda a vida das pessoas. Fala para alguém que teve uma saída do corpo lúcida, espontânea ou autoinduzida, ou mesmo alguém que passou por uma quase morte, se ela é o mesmo. Se a experiência realmente foi lúcida. Ai, não sei se foi sonho. Então não é. Na dúvida você não teve nada. Porque quem sai do corpo lucidamente não tem uma vírgula de dúvida do que ela teve. Se você está desconfiado, ainda não é o ideal. Você está longe. Tem que focar mais. Porque a experiência ela é lúcida, ela é consciente e te transforma de um modo assim quase que irreversível. Você nunca mais vai voltar a ser aquela pessoa que você era. E isso é bom. Ah, eu não quero mudar nada na minha vida. Esqueça a saída do corpo. Agora, se você quiser desenvolvimento pessoal, aceleração em todas as áreas, vem cá que eu te ajudo, porque isso é realmente, você vai galgar níveis que uma pessoa apenas material, teórica, filósofa, nunca vai alcançar do ponto de vista prático nesse sentido. Então, é uma mudança extraordinária para melhor. Lembrando, eu falei aqui nesse vídeo de algumas das vantagens que a gente pode ter saindo do corpo. Existem muitas outras, algumas até muito peculiares. E tem gente que fala, não é possível, dá para fazer isso fora do corpo? Dá. Então vantagens aqui não faltam. A questão é, vale a pena para você ter a coragem ou se desenvolver nesse sentido? Com certeza vale. Agora só um detalhe, tá? Quando eu falo desenvolver a saída do corpo, não é que um dia você vai destravar uma coisa ou vou te ensinar uma técnica mágica, porque não temos uma técnica infelizmente infalível. A partir daquele momento, até o fim da vida, eu vou sempre sair do corpo, eu não consigo mais parar com aquilo. Não funciona assim. Tem dias que você sai do corpo lucidamente, e aí você pode ralar dias, às vezes semanas, até pode durar meses para você ter uma nova experiência. Então não é nada assim que do nada você vai ter aquilo, nunca mais vai perder. Gostaria até que fosse, mas infelizmente não é assim. É que nem aquelas pessoas que acham que vai entrar na academia e uma semana vai ficar musculoso. A pessoa não tem ideia como é que o corpo funciona. É um trabalho contínuo. Sair do corpo é a mesma coisa. Qualquer um pode desenvolver, mas leva tempo e tem que ter persistência. Só que experiências reais e transformadoras acontecem. Olha, as minhas então, que me mudou, que me fez uma pessoa melhor. Daqui 10 anos você vai ver que eu vou ser uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, graças a esses fenômenos, essas interações e o bem que a gente usa fazendo tudo isso. Mas enfim, coloca nos comentários aqui qual o benefício que para você foi o mais impactante, ou aquele que você fala, opa, esse aqui eu gostaria de fazer. Eu sei que você pode ter vários que eu falei aqui que brilhou, né? Fez seus olhos brilharem.
mas eu peço que, se possível, coloque apenas um no comentário, aquele que foi o mais forte para você. É óbvio que vantagem e benefício, cada um, dependendo da sua fase de vida, vai olhar. Alguns vão olhar para encontrar parente, vai ser mais legal. O outro vai falar, não, memória de vida passada para mim é o melhor. Isso é muito individual, não existe um benefício que seja magro, não, que todo mundo admite que isso aqui é o melhor. Não tem. Mas para você, coloca nos comentários aqui, não, esse aqui para mim é o mais top, é o mais avançado, é o mais legal daqueles que eu falei aqui, tá bem? E lembrando, se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque assim a gente pode levar o conhecimento e esclarecimento para aqueles que estão precisando. E, mais uma vez, quer aprender a sair do corpo? Olha o primeiro comentário aqui, curso EFC, tem duas modalidades, tá? Tem a modalidade Expresso, os dois são gravados. A modalidade Expresso são 15 aulas, as 15 principais você vai mais rápido, ou tem um módulo completo, que são as 20 aulas que você vai aprofundar temas que o outro módulo ali não tem. Então você tem duas oportunidades. Inclusive investimentos, uma é mais barata do que a outra, mas o que importa é a tua vontade de querer fazer, isso é o principal. E não é por desculpa não, mas você vai lá, parcela em 12 vezes, sai bem baratinho, não tem desculpa, faça, a questão é vontade e interesse de aprender. Então é isso, eu fico por aqui, eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias projetivas para vocês, até a próxima, valeu!